Lei que altera as regras para a inclusão de consumidores no chamado cadastro positivo é sancionada sem vetos. Ministério Público Federal abre investigação para apurar a suspensão da instalação de 8.000 radares eletrônicos na BR-101 em Sergipe. O objetivo é saber se a suspensão vai afetar os equipamentos já existentes e, se for o caso, se há estudo técnico para isso. O uso das novas tecnologias no mercado de trabalho é tema da semana no STJ. Eu não acredito pessoalmente que nós substituiremos os humanos, o elemento humano sempre será essencial. E o Conselho Nacional de Justiça lança nas redes sociais a campanha Aqui Tem Justiça. A hashtag vale para todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram de todos os tribunais do país. Um clique na tela e muita informação para o cidadão. Olá, boa noite. Boa noite. A lei que altera as regras para a inclusão de consumidores no chamado cadastro positivo foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi aprovada em definitivo pelo Congresso em março deste ano. O texto da nova lei teve origem no Senado, foi modificado na Câmara e precisou passar por uma nova análise dos senadores concluída no mês passado. O cadastro positivo existe desde 2011. É um banco de dados com informações sobre o histórico de crédito dos consumidores, com pontuações para quem mantém as contas em dia. A legislação anterior previa que a inclusão do nome dos bons pagadores no cadastro só poderia ser feita com autorização expressa e assinada do cadastro. Agora pode ser feita sem consulta. Quem não quiser fazer parte do cadastro positivo pode pedir para que o nome seja retirado da lista. O Ministério Público Federal em Sergipe abriu investigação para apurar o impacto que a suspensão da instalação de 8.000 radares eletrônicos terá sobre o trecho da BR-101 que corta o estado. O cancelamento foi uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da suspensão da instalação dos radares foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de março em uma rede social, onde ele afirma que a instalação dos equipamentos, na maioria dos casos, só tem um intuito de retorno financeiro ao Estado. Em um post feito logo depois, Bolsonaro também diz que pretende verificar se os radares já existentes são realmente necessários ou são apenas para o enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista. Com a medida, o Ministério Público Federal enviou um ofício ao DENIT em Sergipe pedindo informações sobre o número e a localização dos radares instalados no trecho da BR-101, que corta o estado. O objetivo é saber se a suspensão vai afetar os equipamentos já existentes e, se for o caso, se há estudo técnico para isso. A preocupação é se a retirada dos radares de velocidade da BR vai contribuir para o aumento do número de acidentes na região. O DENIT tem um prazo de 15 dias para responder o ofício. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília entende que apenas declarações de hipossuficiência, quando uma pessoa declara não ter condições financeiras de arcar, com as despesas do processo, garante a concessão de assistência judiciária gratuita. No caso analisado pela segunda turma do TRF1, a Universidade Federal do Amapá questionava a decisão de primeira instância que havia concedido assistência judiciária gratuita a um aluno da instituição em um processo de emissão de certificado de conclusão de curso. A universidade alegou que o estudante não faz jus ao benefício, mas a Justiça entendeu que, de acordo com a Lei 1060 de 1950, para que a parte consiga a assistência, basta a afirmação de não ter condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Cabe à outra parte afastar tais alegações mediante prova, o que não foi demonstrado no caso. O colegiado destacou que a jurisprudência da Corte é firme no sentido de considerar pobre aquele que recebe rendimentos inferiores a 10 salários mínimos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que candidato nomeado para assumir cargo em concurso público pode ser remanejado para o final da lista. O candidato foi aprovado e nomeado para o cargo de economista no concurso público da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Após a nomeação, solicitou que seu nome fosse remanejado para o final da lista de aprovados do concurso, mas a coordenação da SUFRAMA não aceitou esse pedido. A terceira vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas também entendeu que isso não seria possível após a nomeação.
Mas o candidato recorreu ao TRF1, que reformou a sentença do primeiro grau. O relator, juiz federal Roberto Carlos de Oliveira, destacou que não há impedimento nessa situação, pois a inclusão do nome do candidato no final da lista não causaria prejuízos à administração e nem aos demais candidatos, tanto antes quanto depois da nomeação. E que nessa situação, a administração pública apenas teria que elaborar uma portaria, tornando sem efeito o ato que o nomeou. Após um ano da aprovação do acordo dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal, muitos poupadores ainda não receberam a restituição. Desde a década de 70, a poupança tem sido a principal forma de investimento de seu José. Nos anos 90, o professor aposentado foi um dos milhares de brasileiros prejudicado pelos planos econômicos. Conhecidos como Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, eles foram criados para trazer estabilidade para o país, que passava por alta crise na inflação. Mas essas medidas afetaram vários setores e a poupança foi um deles. Na época, a gente ficou, como havia uma instabilidade em termos de governo, a gente sempre fica também escravo dessa instabilidade. Então a gente fica sabendo o que eles vão fazer, o que vão fazer com essa nossa perda, né? Quem vai tomar as providências e tudo isso. Essa é a sensação que a gente teve na época. As perdas nas poupanças geraram quase 1 milhão de processos na justiça brasileira ao longo de 30 anos. Em 2018, o plenário do STF homologou acordo histórico para ressarcir os poupadores. São planos econômicos que afetaram milhares, na verdade, talvez milhões de pessoas. Planos econômicos que ainda têm seus reflexos mais de 20 anos após a sua edição, e com a possibilidade desse acordo nas ações coletivas, com a possibilidade desse meio termo em que se chegou, isso vai fazer com que se concretize, pelo menos, a efetividade da justiça. O acordo prevê o pagamento de 12 bilhões de reais em indenizações até março de 2020. Poupadores ou herdeiros que entraram na justiça em ações individuais ou coletivas podem se manifestar se têm interesse em aderir ao acordo. Um ano depois, menos da metade dos poupadores foram indenizados, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Uma das dificuldades enfrentadas, indicadas pelo IDEC, é a plataforma digital criada para os poupadores aderirem ao acordo, que não funciona adequadamente. E os bancos, ainda segundo a entidade, não têm tomado medidas para cumprir o combinado. O que nós escutamos dos bancos é que falta um ano ainda para fazer o pagamento. Mas o problema é que um ano, para quem tem 86, 87 ou 90 anos, isso faz muita diferença. Existem poupadores que ligam todos os dias perguntando se o dinheiro já caiu. Então, eu estou falando de um volume de milhares de poupadores, e isso daí, por exemplo, congestiona a área de atendimento do IDEC. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos informou que a plataforma, até o fim de março, recebeu quase 145 mil cadastros e que um pouco mais de 29 mil poupadores já receberam total ou parcialmente os valores. Também afirmou que os bancos têm trabalhado com associações para melhorar o funcionamento da página na internet. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça determina que o valor dos juros das vendas parceladas também deve ser considerado na comissão de vendedores. O Ministério Público diz que a empresa que pretende contratar Luiz Estevão não tem funcionários e nem movimentação financeira. O emprego permitiria ao ex-senador progredir do regime fechado, onde cumpre pena na penitenciária da Papuda, para o semiaberto. No documento apresentado pela defesa, Luiz Estevão pretende ocupar o cargo de assistente administrativo, com horário de trabalho de 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, com 2 horas de almoço de segunda a sábado. Porém, ao consultar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público descobriu que a empresa que tem a intenção de contratar o ex-senador não possui funcionários cadastrados nem movimentação financeira.
Por isso, o Ministério Público entrou com um pedido para que a Justiça verifique se essa empresa realmente existe. Além disso, pede que o ex-senador só tenha o direito de receber o benefício da progressão de pena se pagar a multa de R$ 8 milhões e apresentar bom comportamento na penitenciária. Durante uma operação em 2016, a polícia encontrou uma série de itens proibidos na cela do ex-senador, como chocolates, documentos e 5 pendrives que Luiz Estevão tentou descartar. Em 2000, Luiz Estevão teve um mandato cassado por ter participado de um esquema de desvio de recursos do Fórum Trabalhista de São Paulo. Em 2006, ele foi condenado a 31 anos de prisão, mais o pagamento de multa por corrupção. Férias, normalmente o período mais esperado, pelos trabalhadores. É a hora de sair da rotina. Mas para ter direito a esse benefício, existem algumas regras, tanto para o empregado quanto para o empregador. Entenda na reportagem de Diego Sombra. Depois de um ano inteiro de trabalho, nada melhor que assinar o tão esperado aviso de férias. A Sara não vê a hora de receber o dela e curtir os dias de folga. Fazer algum curso e, claro, ficar em casa, curtir a família, viajar. Quem não quer passar um mês fora do trabalho também tem a opção de dividir as férias. Isso, claro, se a decisão for acordada entre patrão e funcionário. A possibilidade surgiu com a reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017. Catiane aproveitou a chance para tirar 15 dias. 15 para mim é o suficiente para descansar, recompor as energias e voltar para o trabalho. As regras são bem simples, mas nem todo mundo conhece. A partir da nova lei, o trabalhador pode parcelar as férias em até 3 períodos. Um deles precisa ter pelo menos 14 dias, já os outros 2 devem ser de 5 dias ou mais. A remuneração paga ao empregado será proporcional ao tempo de descanso. A data é definida pelo empregador, que precisa seguir à risca algumas obrigações. O valor do abono pago pelas férias tem que ser efetuado até 2 dias antes do período concessivo, ou seja, até 2 dias antes daquele período que a pessoa vai entrar de férias. Se por acaso ele não receber, o empregador é obrigado a pagar em dobro aqueles valores. Com a oportunidade de dividir as férias, os funcionários dessa empresa se organizaram para alternar os períodos de descanso. A gente tem um número pequeno de funcionários, então a gente precisa realmente se organizar e se planejar para que não saia mais de um colaborador de férias, para não prejudicar o andamento das atividades aqui da empresa. A gente coloca em planilha, coloca o nome do colaborador, né, e a opção se ele vai tirar 30, se ele vai parcelar em 3 vezes, como que vai ficar. As principais reclamações nas varas do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia em 2018 envolvem casos de rescisão contratual. Todos os dias, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia recebe ações envolvendo conflitos entre patrões e empregados. As 88 varas do regional recebem e julgam estas demandas. O segundo maior pedido dos trabalhadores aqui na Justiça em 2018 foi a multa do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Foram 24.522 ações recebidas. Nova redação do artigo, estabelecida após a reforma trabalhista, diz que, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida neste artigo. Antes tinha um prazo de um primeiro dia útil seguinte para alguns tipos de contrato ou tipos de dispensa, agora não tem mais. Então hoje unificou em 10 dias. Se esse prazo não for observado, passa a ser devida uma multa ali também estipulada de um salário. Então, essa multa, a famosa multa do 477 é multa pelo atraso no pagamento da rescisão. E a reforma ela veio a esclarecer um ponto, porque antes se tinha dúvida se a ausência de entrega das guias para FGTS, seguro-desemprego, também geravam direito a essa multa, e agora isso foi pacificado pela nova redação do 477. Este advogado ressalta a importância do pagamento. Quando o trabalhador não recebe, seja porque a empresa não tem condição de pagar, seja porque a empresa não quis pagar ao trabalhador, ele vai ingressar no judiciário pedindo não apenas as verbas rescisórias, como a multa do artigo 477. São verbas de caráter alimentar e o trabalhador que presta serviço à empresa, dá o seu sangue pela empresa, faz jus ao recebimento das parcelas rescisórias no prazo legal. As vagas de vendedores são as mais ofertadas pelo comércio. E o salário desses profissionais é variável e segue determinadas regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. No
No comércio, oferecer comissão aos empregados é uma forma de estimular as vendas. A possibilidade de ter um salário maior motiva os vendedores a atender melhor os clientes e atingir as metas estipuladas pela empresa. A gente tem, na verdade, uma meta para os vendedores, onde é o piso mais a comissão. A comissão, na verdade, a gente começou a trabalhar tem mais ou menos 6 meses. Por quê? Para incentivar mais os vendedores a vender mais e não desmotivar, ou então alcançar alguma meta e parar de vender. Então, com isso, a gente tem como incentivo melhorar as vendas da loja. Essa loja vende 3 marcas diferentes e cada uma tem uma porcentagem de comissão. Para não dar problemas na hora de fazer o repasse para os vendedores, o sistema é todo digital e já faz o cálculo automaticamente. Cada uma tem sua porcentagem diferente. Aí a gente ganha em cima daquilo que a gente vai vendendo. O produto que a gente for vendendo, a gente vai ganhando em cima. Aí no final eles mesmos separam tudinho certinho. É bem prático. Desde 1957, a profissão de vendedor é regulamentada pela Lei 3.207 e segue a consolidação das leis do trabalho. As normas permitem que as empresas contratem os vendedores em 2 regimes de pagamento, comissionista ou misto. O contrato com o comissionista permite que o pagamento seja feito com base na porcentagem de vendas por mês. Nesse caso, o vendedor não pode receber menos de um salário mínimo em períodos que o fluxo de vendas for baixo. Já pelo regime misto, o contrato é feito com um salário fixo somado com a porcentagem de cada venda concluída. A lei também determina que o valor médio da comissão deve ser usado no cálculo dos direitos trabalhistas, como férias, horas extras e 13º salário. Mas mesmo com regras claras, algumas empresas, na hora de fazer o repasse de vendas parceladas, não estavam considerando os juros na comissão de vendedores. Alguns casos chegaram à Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho aplicou o entendimento de que o vendedor tem direito de receber juros e multas embutidos no valor total da venda. A comissão dessa venda a prazo deverá considerar os juros embutidos nessa venda a prazo. Se o empregador vai pagar de uma vez só, considerando os juros, ou se ele vai aguardar mês a mês o pagamento com os juros e fazer incidir o percentual, vai depender do pacto entre o empregado e o empregador. Mas o que se assegura é, em havendo juros, as comissões devem incidir sobre os juros também, sob pena de enriquecimento ilícito. E a seguir, campanha Aqui Tem Justiça já está na internet. A ideia é aproximar o cidadão do Poder Judiciário pelas redes sociais. STJ recebe a 11ª Semana Jurídica do Instituto de Educação Superior de Brasília. O tema deste ano é o uso das novas tecnologias para o exercício da profissão na era digital. Magistrados, integrantes do Ministério Público e professores mostraram que as novas tecnologias, tão presentes na vida dos estudantes, também são peças importantes para o judiciário. O ministro Vilas Boas Cueva apresentou um painel sobre o uso da inteligência artificial nos tribunais e garantiu que os avanços tecnológicos são aliados e não inimigos dos futuros profissionais do direito. Eu não acredito pessoalmente que nós substituiremos os humanos, o elemento humano sempre será essencial para fazer a ponderação de valores e aplicar a norma adequadamente ao caso concreto. Acho que não precisamos temer essa distopia que alguns propagam, mas nós temos que nos preparar para essa nova realidade com a criação de filtros, regras, princípios e critérios de auditabilidade dos sistemas que permitam garantir uma transparência e uma eficiência para esses sistemas. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, reforçou a ideia. Para ele, quando se trata de direito, o ser humano é insubstituível. Quando nós falamos de inteligência artificial, todo mundo pensa, não, a máquina vai decidir, a máquina nunca vai decidir, a máquina vai informar. A decisão será sempre da mente brilhosa do ser humano. A tributação dos serviços que surgiram com as novas tecnologias foi o tema do painel apresentado pelo ministro Gurgel de Faria. Aquela
duplicidade. Ela está aqui na França, mas na verdade ela foi vendida na Irlanda, ela foi vendida em outro país, né? Como é que você vai tributar isso? Nesse mundo digital, nesse mundo de uma economia digital, são muitos os temas que precisam, os nossos legisladores principalmente, ficar alertas para que as empresas não fiquem ganhando muito dinheiro sem uma tributação adequada, porque o nosso legislador está sendo lento, o nosso legislador não está acompanhando a rapidez da inovação. Samuel Augusto é aluno do 7º semestre de Direito. Ele ficou surpreso ao saber que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no judiciário brasileiro. Dentro do direito, eu tinha conhecimento de poucas ferramentas de inteligência artificial. PJE, algumas outras. Eu não conhecia a maioria de que eles falaram agora. E o Conselho Nacional de Justiça lançou nas redes sociais a campanha Aqui Tem Justiça. A ideia é que o cidadão tenha conhecimento das decisões e serviços prestados pelo Judiciário. Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do país, só no ano passado julgou mais de 125 mil processos. Ações que mudam diretamente a vida dos brasileiros. Mais do que decisões importantes, o Poder Judiciário também presta vários serviços à população. Só que nem todos sabem disso. E para mudar esta realidade, o CNJ lançou nas redes sociais a campanha Aqui Tem Justiça. É uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. É o Poder Judiciário que mais trabalha no mundo, que mais decide, solucionando, pacificando as questões relativas ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia da sociedade, das relações entre os poderes, da harmonia e da paz social. É só acessar a hashtag Aqui Tem Justiça. É muito simples. Assim, o cidadão pesquisa de forma rápida todas as postagens com iniciativas importantes do Poder Judiciário. Tudo num único lugar. A hashtag vale para todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, de todos os tribunais do país. Um clique na tela e muita informação para o cidadão. A iniciativa conta com o apoio de magistrados e entidades ligadas ao judiciário. Ela é importante para que o papel do judiciário numa democracia seja reconhecido e valorizado pela população. Não há uma democracia forte sem uma cidadania preservada e sem uma justiça presente. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Priscila Miesiano, que tem as novidades hoje para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa de Celso Caldas, ex-presidente do PROCON do Espírito Santo. O intuito era afastar a condenação pelo crime de corrupção passiva e redução de pena. De acordo com o processo, Caldas utilizou do cargo que ocupava para exigir vantagens indevidas. Como parte da remuneração de 2 funcionários do PROCON, o recebimento de propina da remuneração o recebimento de propina correspondente a 20% do contrato de reforma na sede do PROCON e a reforma gratuita da sala comercial do Sogro. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a defesa repetiu os mesmos argumentos analisados nas instâncias anteriores. Moraes afirmou ainda haver correlação entre os fatos narrados na denúncia e a tipificação dada na sentença. Aqui em Brasília, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação por danos morais por abandono afetivo da filha. O pai entrou com recurso depois de ser condenado em primeira instância ao pagamento de uma indenização no valor de R$50 mil. O argumento do pai é de que não mantém laços afetivos com a filha por conta das dificuldades impostas pela mãe, por morar em outra cidade e por conta das dificuldades financeiras dificuldades financeiras, né? O argumento não convenceu a maioria dos desembargadores da 8ª turma, que manteve integralmente a sentença. Em deliberação no plenário virtual, o STF considerou a existência de repercussão geral em matéria que discute o reconhecimento de adicional noturno a servidores militares estaduais.
O estado do Rio Grande do Sul entrou com recurso no STF para derrubar uma decisão da Justiça do estado que concedeu adicional noturno de 20%. O estado alega que não há previsão na Constituição Federal e, por isso, seria inconstitucional. O relator do recurso extraordinário, ministro Marco Aurélio, ressaltou que cabe ao Supremo analisar e pacificar a questão sob o ângulo da Constituição Federal. Ainda não há previsão para o julgamento do mérito. Outra notícia de destaque nesta segunda-feira é o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que o STF suspensa a reintegração de posse indígena Apucarana. De acordo com a Procuradora-Geral, a intervenção excepcional do Supremo como agente pacificador se faz necessária devido ao risco de intensificação de conflitos e de grave lesão à segurança pública de todos os envolvidos. Dodge reforça ainda que está em curso o prazo de 15 dias para a desocupação da terra e, em caso de descumprimento, poderá ser utilizado o emprego de força policial. Consta ainda nos autos a informação sobre a iniciativa da FUNAI de promover o georreferenciamento da área em disputa, o que tornaria a retirada da comunidade indígena precipitada. Quer rever alguma reportagem do nosso jornal? Então acesse agora mesmo o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William, Érica. Obrigado, Priscila. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.